lá, o programa Mais Esportes e entrevista hoje um atleta de basquete de cadeira de rodas que tem 28 anos, só na modalidade. Já jogou na cidade de Cubatão, em um time da Unicamp e hoje representa as cores da HD Camp. Alexandre Cândido, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. E 28 anos só na modalidade. Então, se tem alguém que sabe se evoluiu ou não o basquete em cadeira de rodas, é você. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E aí, como é que é essa evolução da modalidade? Ô Gabriel, o prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez com você, né? Sim. Batendo um papo aqui, fazer uma resenha. Exato. É importantíssimo, né? Esse andar todo de 28 anos aí, eu tive muita coisa pela frente, né? Então, iniciei na base, mas eu já não tinha idade de base, já tinha 17 anos quando eu iniciei, em 91, e agora galgando algumas coisas legais, interessantes aí até hoje. Me chamou a atenção, eu falei na minha abertura, 28 anos só na modalidade. Então a sua idade, no mínimo, você tem que ter uns 45 anos. Você tá bom, hein? Acho que você fez as contas aí, 28 com 17, que eu acabei de falar agora. Eu não sou muito bom de matemática, mas eu falei, mas peraí, 28 na modalidade, 91, quantos anos você tem? 45. 45 anos. 45 anos. Então você começou cedo, né? Com 17 anos, já vou querer saber sobre categoria de base, como é que funciona no basquete em cadeira de rodas. Alexandre, falando um pouquinho sobre a sua vida. Com 1 ano você teve poliomielite, que é a paralisia infantil. Como é que foi a sua infância? Então, eu morava no interior de São Paulo, e lá eu tomei a vacina normal, que é a primeira vacina com 6 meses de idade, só que naquela época a vacina não tinha a eficácia que tem hoje, né? Hoje ela está erradicada no Brasil praticamente 28 anos já, né? A paralisia infantil. Apesar de que no ano passado eu acho isso muito ruim, 5 milhões mais ou menos de crianças sem vacina da poliomielite no ano passado, dentro do contexto geral, é pouco, mas é muita criança, mais de 5 milhões, né? Por um desatento e ter uma poliomielite hoje, mas aí com 6 meses eu tomei, com 9 meses eu comecei a andar, e minha mãe contava assim, que o primeiro passinho que eu engatinhava, quando eu levantei a primeira vez, eu não parei mais. E eu sempre brinco com o pessoal, quando a gente vai palestrar, que eu falo assim, ó, então como eu sabia que eu ia parar de andar, eu aproveitei e andei bastante dos 3 meses até 1 ano. Fui dormir andando, Gabriel. Nossa. Meu pai tinha caminhão que ele levava o pessoal de boia fria para trabalhar na roça. Então eu chegava em casa às 9 horas da noite, mais ou menos, eu esperava ele, brincava, corria para lá e para cá. Fui dormir andando, acordei já no outro dia, 18 de novembro de 75, no dia do meu aniversário. Nossa. Já não andando mais. Então tomei com 6 meses, andei dos 9 até 1 ano, aí com 1 aninho eu parei de andar e aí foi constatada a paralisia infantil. Você falou nessa resposta que você dá palestra. O que você aborda nas suas palestras? Qual que é o tema? Então, é sobre qualidade de vida e motivacional, né? Então, a gente faz isso muito em empresas, que daí é mais o lado motivacional para motivar os funcionários, né? E em escola, quando nós fazemos em escola, colégio, essas coisas, a gente faz mais para a qualidade de vida, para mostrar tanto também, né? Até em presídio nós já fizemos, né? Que eu acho legal, para motivar eles também, mas é mais na qualidade de vida e motivacional. Tá. Na sua infância, você sempre respirou esporte? Com quantos anos você começou a praticar e quais foram os esportes? Então, eu quando eu fui para o colégio, eu sempre gostei, né, de esporte, sempre amei o esporte, tenho no sangue desde... E aí quando eu fui para o colégio, então lá eu comecei a praticar educação física e eu fazia junto com o pessoal andante normal, praticava não na mesma qualidade, né, por ter uma deficiência ser um pouquinho mais difícil, mas não deixei. Eu fazia vôlei, eu fazia futebol, eu jogava na linha, eu jogava no gol, disputei campeonato pelo colégio, fazia o basquete, né, e handball, fazia todas as modalidades de educação física. E alguns momentos eu me destacava, mesmo sendo cadeirante numa situação um pouco mais
difícil, né, fisicamente de uma pessoa andante, eu ainda conseguia me destacar em algumas coisas. E ali, então, eu conseguia ver que eu já tinha aptidão para isso, para o esporte. Então, desde os 7 anos, quando eu iniciei no colégio, já fui pro esporte. E aí, com 12 anos, foi o primeiro campeonato escolar que eu disputei, jogando no gol, futebol de salão, nós somos vice-campeões, eu peguei um pênalti, perdemos de 2-1. Caramba, tem na veia, é o dom mesmo do esporte, então. Bem legal, bem. E gosta de futebol até hoje? Gosto. Mas Gosto pratica muito. ou não pode mais por causa do basquete? Agora já não dá mais, né? Quando a gente vai pra chácara, brinca em casa, família, final de semana, alguma coisinha, brinco lá um pouquinho, senta no chão ali, vai bater uma bolinha com a família, mas de leve, né? Porque hoje eu tenho que me reservar para não machucar, né? Ainda mais com 45. Eu ia falar, isso não é mais menino, né, Alexandre? Não dá mais para ficar fazendo muitas modalidades. Isso. Voltando para a sua infância, como é que a sua família lidou? Você começou a praticar esportes, começou a se dar bem no futebol, no handebol, no vôlei. Eles ficaram com medo de falar, meu Deus, ele pode se decepcionar, não sei se isso é para ele, ou eles te incentivaram? Não, tem mais que fazer esporte mesmo. Gabriel, é muito boa a sua pergunta, a sua entrada porque assim, em casa eu sempre tive a mesma educação de todos os irmãos. Nós somos em 7, eu sou o caçula. 6 hoje, tem uma irmã que é falecida, mas a minha educação em casa foi igual de todos e eu era bem levado, sempre fui tal, então assim, eu sempre conto que eu acho que eu apanhei mais do que os outros, porque eu gostava muito de soltar pipa e brincar. Mas a minha educação foi a mesma de todos os outros irmãos, não tive diferença nenhuma. A diferença em casa era, aqui você alcanço, então daqui para baixo você faz tudo sozinho, ninguém faz por você. Legal. Daqui para cima você alcança? Não, então aqui nós fazemos por você e a gente te ajuda. Você tinha a certa independência então. Exatamente, nunca tive esse negócio, ai tadinho, tá o pratinho de comida aqui porque tá na cadeira de roda, não consegue, não. Sim. Não. Enquanto criança, a mãe cuida, né? Ali até os 7, como qualquer 8 anos, né? Como qualquer um, né? Depois, quando você já tem um pouquinho de independência maior, eu fui tendo essa independência e foi tendo essa mudança. Eu sou hoje quem eu sou pela educação que eu tive. Então, eu não fui colocado numa redoma de vidro, não pode, tadinho, porque isso. E aí, quando eu iniciei no esporte, eu sempre fui incentivado. Você tem que fazer o que você gosta. Você gosta? Gosta, então vai fazer. Estudei, fiz colégio técnico, trabalhei, tive outras profissões, mas no esporte, como na minha vida toda, eu sempre fui incentivado. Quando que você conheceu o basquete e quando que começou a ficar um pouco mais sério? Então, eu dia 10 de outubro de 91, talvez você era nem nascido ainda, né? Já era, mas era criança, né? Eu era criança. Te dando uma... Já está devolvendo a idade já. Então, e aí eu comecei em 10 de outubro de 91. Eu tinha um amigo, né? Tenho um amigo até hoje, que ele tinha iniciado na Unicamp. Era um projeto de educação física adaptada que tinha lá na época. E ele me ligou, Alexandre, tá tendo basquete em cadeira de rodas na Unicamp. Eu falei, como assim? Eu nunca vi. Aí ele falou, eu sempre gostei muito do basquete. Na minha época era Michael Jordan, Shaquille O'Neal e companhia limitada, Sim. né? E aí, quando ele me falou, eu falei, eu vou ver, eu vou visitar. E fui. Primeira vez que eu sentei na cadeira foi amor à primeira vista. Sentei na cadeira, já comecei a bater bola, ir pra lá e pra cá para ver como que era, que funcionava. E tô até hoje, não saí mais. 28 anos, agora tá indo para 29, né? Agora em outubro. Mas a minha iniciação foi com 17 anos, em 91. Tá com ciúmes então de eu estar segurando sua bola? Eu vou passar então aqui, eu vou deixar com você, com quem conhece, né? Porque fica muito tempo aqui, já vi que você estava olhando que ele tá com a minha bola ali. Mas é bacana essa sua relação com a modalidade. O basquete, ele te ajudou a ter mais força, mais equilíbrio, concentração, poder de raciocínio. O que o basquete mudou na sua vida? Muda tudo, né? O esporte, eu acho que ele muda primeiramente o emocional, psicológico da pessoa, te mostra horizontes, coisas que aí, às vezes a pessoa acha que não pode, que não consegue chegar. Que é algo muito difícil. Muito difícil, muito longe de mim, e que é impossível, e não é.
E o esporte ele faz bem para todos, né? E para nós, ainda com uma deficiência física, que tem um pouco menos de mobilidade, o esporte ele faz com que a gente se movimente muito mais do que só tocar a minha simples cadeira no dia a dia, né? Então, abdômen, que mexe muito no esporte, além de braço, o abdômen, é onde ajuda muito a fazer o funcionamento da nossa parte fisiológica, né? Uhum. Então é muito importante essa questão do esporte para qualquer pessoa e para nós é fundamental. O que é o mais difícil na modalidade? Aí pode ser tudo, pode ser acessibilidade, pode ser arremesso de 3, pode ser treinamento. O que é o mais difícil para você? Parte física, mais chata. Academia. Agora, início de ano, né, que é a etapa onde nós estamos agora, nenhum atleta gosta, mas é necessário, né? Que é só treinamento. Que é só o treinamento de parte física. Então, são 4 horas por dia, 1h30 só de físico puxado e depois começa a entrar a parte tática e técnica, né? Mas, assim, a questão de arremesso de 3 é um pouquinho mais difícil, sim, porque a gente não tem o salto, né? O jump para fazer o arremesso mais longo. Mas como a gente treina há muito tempo, eu já há 28 anos, então arremesso de 3 a gente consegue tirar de boa. Já tira. Por falar em educação física, quando a gente estava dizendo, categoria de base, esse início, alguém que está se destacando na educação física, 14, 15 anos, existe categoria de base no basquete cadeira de rodas ou se está indo bem já vai para uma equipe profissional? Então, hoje tem 3 equipes no Brasil com categoria de base, inclusive nós, HD Camp, somos uma que tem a categoria de base. Nós temos crianças de 7 anos, né? A base nossa não é exatamente a idade, é iniciação no esporte. Entendi. Porque nós temos atletas de 7 anos até 28, né, que está nesse início de base. Temos um atleta que é um senhor de 65 anos que está na base também. Ele jogou há muito tempo atrás, mas hoje, como ele está aqui, não joga mais, ele faz parte da equipe, porque é uma sociabilização também, né? Que bacana. Então a gente acaba juntando tudo isso, mas a iniciação começa nossa, nós temos criança com 7 anos. Eu comecei um pouquinho tarde, com 17, mas foi um início bom também. Bacana, é bom saber, né, que a partir dos 7 anos, então, na HD Camp, já aceita as pessoas que querem participar. Sim. Alexandre, hora de um quadro aqui no nosso programa, que é a Pergunta Polêmica. O basquete em cadeira de rodas, ele está correndo o risco de sair dos Jogos Paralímpicos agora em Tóquio 2020 e até Paris 2024, porque de acordo com a Federação Internacional, ela está questionando algumas deficiências e alguns atletas pode ser que não estejam aptos. Queria que você explicasse essa situação e como você enxerga isso. Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Alexandre Cândido. Será que o basquete em cadeira de rodas vai ficar fora dos Jogos Paralímpicos em Tóquio 2020, Paris 2024? Fez sucesso aqui no Rio de Janeiro, viu? Foi a melhor campanha da história do basquete de cadeira de rodas masculino e feminino. E será que vai ficar fora agora? Essa resposta e muito mais tem do projeto da HD Camp. A gente vai falar mais sobre o basquete, sobre as regras. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando o Alexandre Cândido, ele que é atleta de basquete cadeira de rodas da HD Camp, e terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Fui ler lá a matéria e fiquei até assustado a reportagem, porque o basquete em cadeira de rodas, a Federação Internacional está contestando algumas deficiências. Que história é essa, Alexandre? Então, existe uma classificação funcional, que é do atleta, né? Quanto mais dificuldade ele tem de volume de ação, que é onde os classificadores eles faz esse diferencial de cada atleta, para que todos possam jogar junto. Então, quanto mais abdômen preservado, mais movimento de tronco, não conta da cintura para baixo, porque está todo mundo sentado ali, amarradinho, mas quanto mais movimento de tronco ele tem, quanto mais movimento ele faz, maior é a pontuação. Então, se você pegar um lesado medular
por um acidente, teve alguma coisa que ele tem todo o comprometimento, não tem abdômen preservado, ele perde o movimento. Então a classificação dele é ponto 1. Tá. Então vai de meio e meio ponto até 4,5. Então os que são menos comprometidos fisicamente, amputado de uma perna, só aqui embaixo, o cara teve um problema no calcanhar, ele pisa na ponta do dedo, não tem um dedão que não consegue jogar no esporte, no basquete, no nosso caso a modalidade convencional, tá. Então ele pode jogar no basquete em cadeira. Ok. E aí o que acontece? Algumas classificações aqui do Brasil não está batendo com a classificação lá de fora. Tá. Então esse que é um problema. Então eles estão tentando chegar num consenso para que seja igual a classificação funcional daqui como lá de fora. Imagina você, Gabriel. Sim. Amanhã você está andando aí, você chuta um buraco aí, perde o dedão do pé, você anda mancando. Você pode jogar basquete em cadeira de rodas. Entendi. Então a sua diferença com a minha fisicamente é muito grande. Está se sobressaindo um atleta do outro. Exatamente. Mesmo que você entre na classificação 4,5, que é a classificação mais alta, mesmo assim, em cima dos que tem uma deficiência um pouco maior, que chega nessa classificação de 4,5 por amputação de uma perna, que ele perde um pouquinho do movimento do lado da amputação, você ainda tem um volume de ação maior que o dele. Então é mais ou menos isso que eles estão contestando e que não está batendo. E como resolver essa situação? Se começar a criar então subdivisões, atletas da 1 até 3, da 3 até a 4, que solução que você vê? Eu particularmente, eu acho que deveria aumentar meio ponto na classificação. Então se a nossa vai até 4,5, se não conseguir chegar num consenso que os classificadores nossos com os internacionais chegar nesse consenso, eu acho que deveria aumentar meio ponto e aí sim, esses jogadores jogar com 5 pontos. Aí vai mexer um pouquinho na categoria, né? Mas eu acho que é uma das soluções aí. Tá. Para quem não conhece muito o basquete em cadeira de rodas, a gente está falando de pontuações, né? Então, conforme as lesões, 1, 1,5, 2. A formação de um time, esses números contam? Então eu tenho 5 atletas que têm 4 pontos, e aí isso chegaria a 20. Existe uma pontuação limite? É só até 14 pontos, é só até 15 pontos. Boa, muito bem lembrado. São 14 pontos na quadra. Tá. Quando no Campeonato Paulista pode jogar misto, uma menina pode jogar junto com o masculino. Interessante. Aí a classificação, aí de 14 pontos vai para 15. Tá. Ou atleta novo, até 21 anos de idade, que é o caso que nós temos um aqui, que é um atleta que está jogando com a gente. A classificação dele é 3,5, Juan Pablo Escobar. Olha. Ele é chileno, só que ele mora na Colômbia. Quer dizer, desculpa, ele é colombiano e mora no Chile. Ok. Aí ele está jogando aqui com a gente. Por ele ser menos de 21 anos, ele pode jogar com 1 ponto a mais. Então, no nosso caso, de 14 a gente pode jogar com 15, mas é até 14 pontos. Então, o técnico tem que fazer a substituição, não dá para tirar 1,4 e colocar um 4,5 e você já está com 14. Então, tem que ter toda essa estratégia na hora. Às vezes, por causa de um jogador que não está bem, tem que trocar 2. Por causa disso, mas é até 14 pontos, foi muito, muito boa a sua colocação. E como é que o árbitro sabe essas pontuações? Onde está escrito, onde que ele vê a pontuação de cada atleta? Então, na mesa, os mesários, né? Tá. Então tem um mesário ali que ele só está ali para isso. Então as carteirinhas, cada atleta tem uma carteirinha marcando a classificação funcional dele. E na hora, então, ele fica ali. Vamos supor, vai trocar o Alexandre 1,5. Substituição. Substituição. Ele vai ver se vai bater. Quantos pontos tem na quadra? 14. Vai tirar 1,5, então, esse 2 não pode entrar. Se entrar e o árbitro souber, aí é uma falta técnica. E quem te dá a pontuação? Quem fala que você é 3, é 2,5? São classificadores funcionais, né? São professores de educação física, okay. São fisioterapeutas, então tem uma banca e ali eles, quando está jogando, eles vão... Primeiro sentou ali, senta aqui na cadeira, faz alguns movimentos, vai lá, eles dão uma olhada e depois jogando.
Aí eles vão ver qual é o seu volume que tem de tronco. E ali é mais ou menos equiparado. Ah, ele é 2, mas depois pode baixar para 1,5 ou pode subir para 2,5. Então você fica mais ou menos um ano em R, que é em revisão. Tá. E aí depois de um ano, aí ela é... E aí a classificação, quando ela é internacional, quem vai jogar fora, quando joga internacional, aí já é feita uma outra classificação lá fora, Tá. que aí não pode ser mexida mais aqui no Brasil. Entendi. Você é que classificação? 1,5. 1,5. 1,5. Tá. Alexandre, agora eu vou pedir ajuda também do nosso cinegrafista, do Leandro Velasco, porque eu tô vendo ali uma outra cadeira de rodas. Então é diferente essa que você tá daquela ali. Sim, sim. A cadeira, essa que eu tô, é a cadeira de rua do dia a dia, né? Uma cadeira convencional, ela é feita sob medida também para dar, né, mais agilidade para nós, mas ela é totalmente diferente da minha cadeira da modalidade do basquete. Você pode trazer ela aqui pra gente então? Cuidado, cuida dela e aí pra mim. Esse aqui é o ciúmes, essa bola aqui ele tem uns ciúmes dela. Então essa cadeira que você está pegando é a cadeira de jogo. Isso, essa é a cadeira de jogo. Quais são as diferenças dessa cadeira convencional que você tá para essa que você participa das partidas? Ó, para iniciar eu vou falar sobre a cambagem, que é essa abertura na roda, né? A roda mais aberta. Eu vou até virar aqui, ó, para ver a diferença das duas, né? Legal. Que a minha é mais reta e essa é mais aberta. Para quê? Essa cambagem que tem na cadeira é para dar estabilidade, para a cadeira dar o giro rápido sem tombar para o lado. Às vezes até acontece, mas é muito difícil. Dela tombar, de cair. Dela tombar. Às vezes acontece. E eu já vi jogo que derrubou o atleta, viu? Você já viu? Eu já vi acontecer isso. E aí tem que pedir autorização para poder alguém ajudar o atleta. Quando o atleta não consegue, só até a pontuação de 1,5, dependendo do 1,5, a minha classificação funcional era 2, mas eu tive um problema no braço, que eu não consigo mais ter o giro total, né, da abertura, então eu perco um pouco da alavanca. Por isso que a minha classificação baixou para 1,5. Tá. Mas o atleta de 1,5 é mais difícil por ter a mobilidade do tronco, dele cair, subir sozinho e voltar na cadeira. Então, aí o árbitro para o jogo, tá. Aí chama, entra um, ajuda e coloca. De 2 para cima, eu consigo, o meu foi só por causa do braço mesmo. Tá. Então eu caio, eu viro, já volto de novo. Já levanta. Sai com a cadeira. Quem não consegue, eles autorizam a entrar. Quem consegue sozinho, não. Aí já não tem, você tem que já virar e voltar. As diferenças. Então a roda... A cambagem, essas rodinhas atrás, ela é chamada de anti-tip, né? Que é para, na hora da gente fazer o arremesso, então o cara tá marcando muito em cima de mim aqui, ó. Vamos supor que aí eu vou fazer o arremesso aqui, ele tá bem aqui em cima, eu não consigo. Com essa rodinha eu tenho esse, ó, tá vendo? Essa cadeira, ó, essa cadeira já não dá. Já não tem tanto. Não tem esse apoio. Então eu venho aqui, jogo o corpo lá atrás, apoio nela, saio da marcação para fazer o arremesso. Entendi. É para você se desvencilhar da marcação, para você conseguir ir para trás e fazer o arremesso. Exatamente. Legal. Você andando, né, no convencional, você dá o salto para trás e faz o arremesso. Tá, esse é o salto do cadeirante. Do cadeirante, exatamente. Legal. O cinto, né, as diferenças dos cintos, as catracas no pé, os dois em cima, que um pega na pelve e outro no joelho, para travar na cadeira. Quanto mais preso o atleta tá na cadeira, mais movimento ele tem com ela. Porque a cadeira é nossas pernas. Tá. Então você faz o seu movimento com as suas pernas normal. A gente, mesmo tocando no braço, mas se eu, nessa cadeira que eu tô solto, eu faço isso, é mais difícil da cadeira andar junto comigo. Sim. Né? Porque eu tô solto. Agora aqui, qualquer movimentinho que eu faço, eu faço uma finta no atleta só no corpo, sem precisar colocar a mão na cadeira. E pode isso? Você pode sair da cadeira ou não? Da cadeira não. Então por isso que é preso. Os pivôs, né, que são o que jogam mais alto. Antigamente, quando jogava solto, sem isso aqui, há 20 anos, 25 anos atrás, que não tinha esses cintos, o atleta chegava a levantar da cadeira. Falta técnica. Então você não pode tirar o seu contato do corpo com a cadeira. Tá, e todo mundo joga com cinto hoje? Todo mundo joga com cinto. Ok. 2 cintos, 3, 4 cintos, depende do que a pessoa precisa, né? Então essa é uma outra característica de diferença da cadeira. Essa barbatana aqui é para proteger, porque ó, como a minha não tem, então se a roda vem aqui
ela entra aqui e trava uma cadeira na outra. E pode até Aí machucar. Machuca, dá um capote. Então essa barbatana, ela já é exatamente para não ter esse contato de não entrar, né? E aqui, e a outra proteção é, aqui o meu pé tá para fora, né? Da cadeira. Se vem um contato de frente, já era meu pé. Aqui não. Aqui o meu pé vai lá dentro, ele fica preso, aqui, ó. ok. Bem preso, travadinho. O meu joelho tá aqui dentro. Então isso aqui protege o joelho também no caso de um tombo cair de frente. Ela é toda feita sobre medida. A minha cadeira dificilmente vai servir para um outro atleta. Ah, legal. Tanto por medidas físicas, quanto pela estabilidade de tronco, Tá. né? Então, tem atleta que senta mais fundo quando é lesado medular, o joelho dele tem que ficar mais alto para travar o quadril dele na cadeira. Ok. E aí, quando vai aumentando a pontuação, ela vai fazendo isso, até ela ficar até mais alto o assento aqui do que o joelho do atleta mesmo. Aqui são as proteções laterais para o corpo não pegar na roda, né? Você buscar uma bola aqui, mais baixo para poder ter essa alavanca. E as medidas, aí a rodinha de gel, né? Que ela é mais rápida, igual de patins. A roda, essa roda é uma roda especial de fibra de carbono, Tá. que ela é mais leve. Esses raios aqui, se tirar ele daqui, você enrola no dedo. É diferente desse raio meu, que é de inox, né? Uhum. Que é da cadeira de rua. E essa roda, ela é mais ou menos aí 300 a 400 gramas mais leve do que essa daqui. Tá. Então ela tem mais desempenho e mais leve no pegar também. Essa cadeira, você tem que comprar com o seu bolso, ela é do clube, como é que isso funciona? Essa cadeira aqui, ela é do clube. Tá. Quando o clube não tem condições de comprar a cadeira para o atleta, aí ele tem que ter a cadeira dele próprio. Tem alguns que mesmo tendo condições quer ter a dele para ficar com a dele. Só que normalmente, por causa de pancada, entortar, cada 2 anos tem que trocar de cadeira, né? Nossa, bastante. Bastante. Então... De tanto contato. Eu tô vendo que ela tem umas proteções, uns reforços aqui, porque é muito embate. Muito contato físico. Porque no basquete convencional, você pode segurar, empurra o atleta, segura. No adaptado, né, no paradesporto, não pode ter o contato físico, é só contato de cadeira o tempo inteiro. Se eu colocar a mão no atleta, é falta minha. Entendi. Então é só contato de cadeira o tempo inteiro, então ela tem que ser bem reforçada mesmo. Você falou do atleta do pivô que no passado ele levantava para poder fazer a cesta e tal. Existe muita trapaça hoje no basquete cadeira de rodas? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Alexandre Cândido. Será que eles dão um jeitinho ali, aqui, põe a mão na cadeira do outro? Será que dá para passar ali, encostar alguma coisa para prejudicar durante o jogo? Ele vai contar pra gente já. A gente vai falar sobre os torneios, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro de basquete cadeira de roda. Tem muitos assuntos, não saia daí. Voltamos com o terceiro bloco do programa Mais Esportes. Nós estamos aqui no Clube Cultura, por isso que você está escutando aí alguns animais, tem uma música ambiente, porque nós estamos no clube aqui numa quadra de basquete. Terminei o segundo bloco com uma pergunta, me chamou a atenção quando você falou, não, porque antigamente o pivô ele levantava para poder fazer a cesta, e hoje em dia tem uma trapaça ou um jeitinho, algumas coisas que vocês fazem que a arbitragem às vezes deixa passar? Às vezes não é nem que deixa passar, nem vê, Gabriel. Tá. Porque assim, geralmente os pivôs, né, alguns andam, né, anda com um pouco de dificuldade, Okay. Outros é uma amputação, e como o pedal dela, da cadeira, né, o apoio de pé, ele fica muito próximo do chão, eles tiram o pé e dão uma apoiadinha no chão para poder dar uma freadinha na cadeira, sem o árbitro ver. Uma seguradinha na roda para o cara não sair antes dele, para você ganhar uma... Então tem algumas coisinhas assim que acontece.
Mas se o árbitro vê, aí é falta. É falta. É falta, é falta. Não pode ter nenhum contato. E se você vê, fala pro árbitro, ele fez tal coisa, o árbitro não viu, segue o jogo, ou tem a polêmica do VAR, tem vídeo para parar, como é que funciona? O vídeo ainda não tem, é interessante, não tem ainda. Já é. Mas é muito interessante. Vai do bom senso, né, de falar pro árbitro, ele acreditar, porque, né, conhece, já está no meio há bastante tempo, principalmente quem tem bastante tempo de carreira, né? Então, ele vai ficar de olho. Então, ou ele já sabe que aquele atleta faz aquilo, aí eu vou e falo de novo, então ele vai ficar de olho. Se ele pegou o pé no chão, falta. Ah, deu uma seguradinha, falta. Às vezes vai sair um do lado do outro e na hora do tocar a cadeira, e como toca aqui, deixa o cotovelo para bater no cotovelo do cara e o cara solta o braço dele e sai da cadeira, você ganha a vantagem de sair na frente. Isso teoricamente é falta porque houve o contato de um braço com o outro. Isso, não pode. Não pode no basquete convencional, pode ter o contato físico, é de segurar, empurrar, você tira. E no paradesporto, no esporte adaptado, não tem contato físico nenhum, é só o contato de cadeira. São quantos árbitros? 3. 3 árbitros, assim como no convencional. Sim, então. igual no convencional. Tempo de jogo e a tabela, a altura da tabela, todas as dimensões são iguais ao convencional ou não? Sim, a 3,5 metros de altura, Tá. a linha de 3 pontos a mesma coisa, o tamanho da quadra não muda em nada. Ok. A quadra é a mesma coisa para, né? E o que muda é isso que eu te falei, que não pode ter o contato físico. E no basquete convencional, o atleta bateu bola e parou, ele já não pode sair de novo. Ou ele passa, ou ele arremessa. Tá. Né? Então ele com uma perna de apoio, ele mexe para lá e para cá. E para nós, bola no colo, 2 toques na cadeira. Isso Senão pode. seria a andada do convencional. Se eu der 3 toques, eu botei aqui, se eu fiz 1, 2 e vou sair de novo, Falta. Falta. 3 toques. Agora sim, eu posso, de novo, botar no colo, 2 toques na cadeira, bater e fazer a mesma coisa. Muito difícil. Mas quando tá indo para a bandeja, perdendo um pouquinho da velocidade, acaba fazendo isso. Mas do restante é tudo igual. Quantos torneios nós temos no basquete cadeira de rodas? Olha, hoje nós disputamos 2, que é o Campeonato Paulista, que ele é mais extenso, ele vai agora de abril até novembro. Tá para começar então agora em abril e vai até o fim do ano praticamente. Até o fim do ano. É turno e retorno, joga um jogo em casa e um fora. Quantas equipes? Tem na primeira divisão 8 equipes e na segunda também 8. Tá. Aí depois do Campeonato Brasileiro, ele já tem 3 divisões com 12 equipes, cada divisão, e mais a divisão de acesso. Tá. Só que ele é feito como fosse um torneio. Em uma cidade, normalmente agora, por causa de custo, né? Que vai jogar no Pará, vai jogar no Rio, vai jogar... Então o custo é muito alto. Tá. Ele é feito, já tem 3 anos no CT Paralímpico em São Paulo, não sei se você conhece lá. Já fui, maravilhoso lá, uma estrutura fantástica. Então, e agora, até o ano passado, nós ficamos em 3º lá no Brasileiro, primeira divisão. Bacana. Já cheguei a disputar 4 campeonatos em um ano, né? 4 temporadas num ano, mas hoje em dia são 2. Estão querendo colocar mais uma, mas até agora, por enquanto, são 2 temporadas. Como é que você analisa esse calendário? Tem jogo todo fim de semana, tem jogo meio de semana. Você acha que deveria ter mais times, mais torneios, do jeito que tá bom? Não, nem todo final de semana joga, às vezes joga um e não joga no outro. Eu acho que deveria ter mais equipes sim incentivadas para ter mais jogos. Lá fora jogam às vezes um jogo no meio da semana, mais no final de semana, se não tem na semana, pelo menos tem no final de semana. Isso em qual país, por exemplo? Na Itália, na Espanha, Tá. Então tem uns campeonatos muito bons lá. E deveriam ter mais equipes para ter mais jogos. Eu acho que ainda é pouco, eu acho que ainda tem poucos jogos. Hoje você consegue se sustentar só com o basquete em cadeira de rodas? Sim, hoje eu jogo profissionalmente, desde 2012. Até então eu era como hobby, né? Joguei bastante tempo como hobby e de 2012 para cá eu jogo profissionalmente. E como é que foi essa mudança de 2012 para cá? É com lei de incentivo ao esporte?
É com Bolsa Atleta, Bolsa Pódio? De que forma que o governo dá um suporte para vocês? É muito bom você falar sobre isso, é importante porque a lei de incentivo é fundamental no esporte paralímpico principalmente. Desde 2012 que nós, né, temos a lei de incentivo aqui na HD Camp, e foi quando nós conseguimos estruturar mesmo a equipe e tornar essa equipe profissional. A lei de incentivo, ela é para quê? Para pagar os profissionais que trabalham, né, professores, educadores, transporte, alimentação, material esportivo. O atleta não pode receber, mas aí tem a Bolsa Atleta, que é muito bem comentado também. Okay. Nós recebemos a Bolsa Atleta. E aí nós temos empresas que são parceiras nossas, que registra o atleta para ele trabalhar. Então, em vez de ele ir trabalhar na empresa, ele trabalha prestando um serviço na HD Camp. Então, são patrocinadoras parceiras da equipe. É onde conseguiu profissionalizar os atletas. E aí ele consegue ficar full time, então, na sua atividade. Isso. Consegue ficar no basquete, sustentar através disso. Isso. Todas as equipes são assim? As 8 da primeira divisão? Não. Que tem profissional mesmo, assim, profissionalizada mesmo na primeira divisão nossa do estado de São Paulo, são 3 equipes. Uma diferença grande, então, das 3 para as outras 5 da primeira divisão. Sim, sim. Quais são as principais equipes no basquete cadeira de rodas? Nós, né? HD Camp tem que puxar a sardinha pro lado, lógico. Tem que vir primeiro, né? Exato. Aí tem o Magic Hands, que é a DD em São Paulo, e tem o CAD, que é de São José do Rio Preto. Tá. É a briga entre nós, as 3 equipes. Sempre aí fica entre vocês 3 o título? Tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. Também quando vai para o Brasileiro, as 3 primeiras equipes são as mesmas do estado de São Paulo. E já virou uma rivalidade isso ou vocês são todos amigos? Somos amigos fora de quadra. Hora que o juiz apita, subiu a bola... Eu brinco sempre, né, que quando entra dentro das 4 linhas, esquece a criança e vai os homens ali agora, né? Tá. Mas tem a rivalidade sim, igual tem Guarani e Ponte Preta em Campinas, igual tem Corinthians e Palmeiras, São Paulo, sim, né? Gold State Então tem a rivalidade, mas isso é só dentro de quadra. Saiu fora de quadra, todo mundo amigo, todo mundo se respeita. Respeita dentro de quadra também, porque claro, é profissional, né? Mas tem a rivalidade sim. São as 3 equipes aí brigando o tempo todo pelo pódio aí. Isso é bacana. Você já conquistou Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Como é que é essa sensação? Olha, é indescritível. Assim, se eu te falar que o primeiro título que eu tive foi mais gostoso do que o último, é difícil de falar, porque cada um tem uma emoção, cada título é um significado, né? Um você chorou mais, o outro você riu mais, um você esperou mais, o outro você trabalhou mais por aquilo. Então cada título é um gosto diferente. Mas eu tive alguns títulos na minha carreira, né? Tanto paulista como brasileiro. Mas é indescritível, é difícil de falar emocionalmente o que significa um título. É só ali naquele momento. Tem título que você chora, tem título que você ri mais do que... Então é difícil. Depende do momento da sua vida também, acho que tudo influencia, né? Perfeito, perfeito. Ô Alexandre, o treinador do basquete cadeira de rodas, ele tem que ter alguma deficiência também ou não precisa ser? Pode ser um mandante, porque daí pode ser que ele entenda mais. Como é que funciona o treinador? Não, não precisa ser cadeirante, inclusive o nosso professor, né, ele não é cadeirante, nem ele nem o auxiliar. Tá. Mas tem professores, tem técnicos que são cadeirantes, tanto na seleção quanto em clubes. A diferença é assim, o cara se especializou, ele é andante, mas ele se especializou, então ele conhece muito para ele estar ali, que é o caso do nosso professor do Mauro e do Alessandro. Só que quando ele é cadeirante, ele conhece mais do movimento, porque ele já vivencia aquilo. Tá. Mas isso vai do conhecimento e da experiência do técnico. Questão de treinamento, quantas vezes na semana? 4 vezes na semana, 4 horas por dia. Bastante. Bastante. Das 17 às 21, segunda e terça, quinta e sexta. Quarta a folga, alguns faz academia no dia de folga. A gente faz alguma coisa, faz academia por fora também na semana. Faz um pouco de parte física aeróbica na quadra.
mas são 4 vezes na semana, 4 horas por dia jogando no final de semana. E paralelamente ao basquete, você tem uma outra profissão? Você ocupa o seu tempo com alguma outra atividade? Sim, eu além de atleta, eu sou diretor também no clube, né? Tá. Então eu tenho trabalho na parte da diretoria e eu também tenho uma confeitaria, então dedico meu tempo também na confeitaria, né? Então eu faço a parte burocrática, né? Cuido da compra, venda, e a minha esposa é que faz todo os doces, bolo, as coisas, mas eu tenho essa outra profissão também no dia. Que bacana, velho. E existe um tempo para você tá com 45 anos. 5. Existe um tempo, olha, posso jogar até os 50 anos, você falou que já tem um atleta de 65 anos. Como é que você pensa? A aposentadoria é algo que está perto ou está longe? Você não está querendo me aposentar não, né? Longe de mim, longe de mim. Eu fiz essa pergunta porque como você já tem uma outra atividade, você já está na diretoria, eu tô vendo que você já está traçando aí o seu futuro. Sim. É legal que no esporte paralímpico o atleta consegue jogar muito mais tempo do que no convencional. Sim. Normalmente aí o basquete, que nem o Kobe se aposentou aí 41 anos e vai mais ou menos até essa faixa dos 40, 38, 37, né? No esporte paralímpico nós temos um atleta nosso, né, que joga com a gente, que está com 49 anos hoje, que é o Pipoca. Que já passou aqui pelo programa Mais Esportes. E ele está com 49, está jogando ainda e acho que não para tão cedo não, viu? Tá bem, então. Tá bem fisicamente. Então, assim, enquanto eu conseguir produzir em alto rendimento, igual eu produzo hoje, eu continuo. Quando o rendimento cair por causa de questão física e tal, não querendo, mas aí eu aposento. Muito bom. Ale, infelizmente, ó, o cinegrafista já fez esse sinal para mim, então já mandou. Quer dizer que não temos mais tempo. Queria agradecer muito por você ter aceito o convite para essa entrevista. Foi uma verdadeira aula, foi muito bacana. Te desejo muita sorte aos atletas também da HD Camp e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui mostrando um pouquinho mais da nossa... Tá querendo ir embora. Então um pouquinho mais da nossa modalidade, né? E falar para vocês como que é o nosso trabalho no dia a dia. E muito obrigado mesmo. Pode contar com a gente quando precisar, tamo junto. Pode ter certeza que a gente volta a se falar. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11 horas da manhã. Até lá!